Vamos chamar a nossa colega Elaine para a palestra da noite de hoje. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. E a todas também. Trouxe a minha fã hoje, ela está aqui, sentadinha, minha fã mesmo. Bom. Vou procurar ficar parada aqui na frente desse negócio. Se eu sair, vocês me sinalizam. Companheiros de ideal, a ideia hoje é falarmos sobre um dos caminhos para a gente conseguir superar aquelas fases todas que a nossa querida Nelly estava falando para vocês no início da abertura dos trabalhos. Eu vou discorrer sobre o perdão baseado no livro de Alberto Almeida, O Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão. É um convite para que a gente possa refletir como anda a nossa vida nesse quesito que vai colaborar para o nosso crescimento. A palavra perdão é composta, é de origem latina e é composta por dois prefixos. O per, que significa total, e o donare, que significa doação. Portanto, perdoar nada mais é do que dar-se por inteiro. Fácil, né? Simples. Fácil não é não, é simples. E o perdão é um caminho, não é uma estação de chegada, não é um lugar aonde chegaremos. É um processo que será construído passo a passo, dia a dia, hora após hora. Não é mágico. Às vezes a gente acha que é difícil porque eu preciso, claro que precisa partir de uma decisão. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se preparar. Porque como somos seres numa longa estrada, já viemos de longe e vamos para mais longe ainda, não podemos confiar em processos mágicos. Para algumas pessoas, a atitude de perdoar pode sim levar 1 minuto. Para algumas, 1 hora. Para outras, 1 dia. Para muitas outras, muitos dias. E às vezes, muitas existências. É por isso que a gente repete a prova. Porque ainda tem coisa para lapidar, para reparar, para expiar. E o perdão passa por todo esse processo. Alberto Almeida, nos fala então dessa necessidade que temos todos nós de nos fortalecermos para transmutar essas coisas que guardamos em nós, para poder volitar, né? Porque pesa, o não perdão em nós pesa. E segundo os estudos dele, e a gente vai ver as consequências do não perdão no nosso corpo, no espírito, nas questões emocionais. Então, antes de mais nada, é importante que a gente perceba em nós como é que o perdão vai, o que se processa, como é que é o acontecimento que vai gerar em nós uma necessidade de perdão. E isso é diferente para cada um de nós. Porque cada um de nós vai dar um peso e uma medida diferente aos acontecimentos. Às vezes me acontece algo e ao trocar isso com uma amiga, ela olha e diz assim: mas você está chateada por causa disso? Ou ela pode dizer: se fosse comigo, né? Então é diferente. E para cada um que a gente conta, cada um tem uma reação e diz que faria assim, ou faria assado, ou não faria nada, porque não tem. Então precisa perceber como é que a gente lida com a gravidade. Como é que a gente lê a gravidade desse ato? O que é isso que provocou em nós e despertou em nós aquele acontecimento que vai gerar uma mágoa, um rancor ou uma culpa? Então esse é o primeiro aspecto a reconhecer. O segundo aspecto a reconhecer é se já habita em nós a vontade de perdoar. Como é que isso já está no nosso processo de desenvolvimento? Eu já estou habilitado ou com vontade de transmutar uma determinada situação, rompendo com a questão do orgulho e do egoísmo,
para seguir em frente, porque não vamos nos iludir. O que nos mantém no não perdão, ou é orgulho, ou é egoísmo, ou é os dois. Estamos alimentando esses sentimentos em nós. A terceira coisa a reconhecer em nós é a nossa capacidade de amar. Em que nível que eu já me encontro com essa questão de relação de amorosidade? O amor já permeia a maior parte das minhas palavras, atitudes, gestos, ações? Como é que está? Se a gente fosse assim colocar em níveis, né? De 0 a 10, qual é a nota de você para você no seu nível de perdão? Está de 5 para cima? Está de 5 para baixo? Como é que está a capacidade de amar? Porque é essa capacidade que vai permitir que a gente trabalhe e desapegue, tanto no processo de auto-perdão, como de perdão ao outro. Porque esse trabalho é um trabalho individual. Então será uma trajetória. Por isso que é chamado de processo e não de estação final. E nesse caminho é importante a gente também definir, né, como é que é culpa e remorso. Culpa é um sentimento de raivinha ou de raivona que a gente dirige a gente mesmo. A gente é o próprio juiz que se julga e que coloca a sentença de culpado e vira e mexe, viu? O que você fez? Não precisa ninguém falar isso. A gente mesmo faz isso. Então a culpa e o remorso tem a ver conosco mesmo. É para repetir assim, para dar reforço, tá? Esse conosco mesmo. O outro processo é o rancor. É aquela raivinha, é aquela agressividade que eu mantenho, que eu carrego na minha mochila, mas que tem a ver com o outro. Com o que o outro me fez, ou com o que o outro deixou de fazer. Porque a gente também se magoa com o que não fazem para nós. Porque a gente gera expectativa, não conta para o outro o que a gente está esperando, ele não faz e a gente fica magoado. Você já viu isso em algum lugar? Né? É assim simples que se processa. E a sacanagem, perdoe a palavra, é que a gente nem conta para o outro o que a gente estava esperando. E fica esperando. E ainda briga com ele, mas você não fez, você não foi. Eu acho que vocês conhecem isso. Então, ao reconhecer isso, a gente vai entrar em contato com esse processo inicial, que é alimentar em nós o desejo da reconciliação. De reconciliar-se com a gente ou com o outro. E reconciliar-se nada mais é do que dar-se conta da minha parte. Cada um dar conta da sua parte na situação. Seja por culpa, seja por mágoa. O que é que eu tenho que fazer? Ou o que é que eu tenho que deixar de fazer? E nesse processo, ter a coragem de parar de alimentar em si desculpas ou justificativas, que eu tomo a liberdade de chamar de infantis. Porque foi meu pai, porque foi minha mãe, porque foi meu irmão, porque foi meu tio, porque foi meu filho, porque foi minha esposa. A lista é grande. E pasmem vocês que tem gente que diz que a culpa é até de Deus. Já pensou? Até Deus. Como que Deus deixou acontecer isso comigo? Vocês já ouviram isso também, porque eu também não ouço isso sempre. E na minha opinião, Deus tem mais o que fazer. Porque só nos acontece, o que nos acontece é resultado de algo. Nesse processo maravilhoso que nos foi traçado, a cada um conforme suas obras, não acontece nada na casa do vizinho se for meu, vai acontecer na minha casa, comigo. Não vem, a bala não é perdida, né? A bala não é perdida, a bala é achada, ela tem destino certo. O acontecimento também tem destino certo. É consequência. É meu, sim. E aí me resta a ver o que eu vou fazer com isso.
E nessa disposição de reconciliar-se, tem 2 passos, né? O primeiro é se propor, quando se trata do outro, de fazer o convite à reconciliação. Se o outro aceita, maravilha! A gente entra em acordo, repara a situação e seguimos, juntos ou não, aliviados daquele peso. E se o outro não quiser? Porque isso também pode acontecer. Aliás, isso acontece bastante, né? O que eu faço? Eu paraliso? Me engesso no orgulho e no egoísmo? Ah, eu fiz a minha parte. Ótimo, é isso mesmo. Faça a sua parte. Faça o seu movimento. Se o outro estender a mão, ótimo. Se ele não estender a mão, ótimo também. Siga o seu caminho liberto daquela situação. Consciente de que fiz a minha parte. E que talvez esse não seja o momento daquela pessoa. Respeitando o livre-arbítrio do outro, porque se eu tenho, o outro também tem. E esse tempo, cada um decide como vai ser. Lembrando de novo, né, da questão do orgulho e do egoísmo. Quando a gente fala de orgulho, a atitude que vai nos prender, porque aí a gente fica mais bravo ainda se o outro não aceitou a mão estendida. Veja, e a gente pode transformar isso numa coisa maior. E no egoísmo, fico magoado, mais magoado ainda. Porque ele não quis, olha o meu gesto maravilhoso. Né? Passou, deu, fez a sua parte, seguiu. Quem sabe haverão outros momentos. Sem aquele pensamentozinho básico, a vida se encarregará. Conhecem isso também, né? Então, nesse processo de caminhar, a gente vai alimentando os sentimentos que a gente escolhe. Aqui no quadrinho, vocês leram o que está escrito? Os pensamentos negativos vão aparecer, afirmando que você está iludido. Não dê importância. Insista no positivo. Brinque de Poliana. Quem é da minha idade sabe de quem eu estou falando. Né? Um livro que foi escrito lá pelos 1900 e alguma coisa e que nos ensinava a jogar o jogo do contente. E a história começa com uma menina adolescente que a sua mãe morre próximo ao Natal e o pai, para consolar, encomenda-lhe uma boneca. E chega a caixa e o pai coloca a caixa embaixo da árvore. E na noite de Natal, vamos abrir o presente. E quando a menina abre a caixa, o que tem dentro? Alguém se lembra? Um par de muletas. E a menina entra em desespero. O que eu vou fazer com isso? Cadê a minha boneca? E chora e se lamenta. E o pai, meio desesperado, sem saber o que fazer, pensa: filha, fique feliz. Pai, você enlouqueceu? Como é que eu vou ficar feliz? Eu estou esperando uma boneca e me chega um par de muletas. Filha, você não precisa delas. Isso é fazer limonada de limão, se você não gosta de limão puro. Mas às vezes a gente quer fazer outra coisa. A gente quer fazer tempestade de copo d'água. Né? Fique feliz. Você fez a sua parte. E aí a gente duvida dessa possibilidade de perdoar e de se perdoar, baseado em quê? Porque tão presos ao nosso ego e se perdemos às vezes na trajetória do dia a dia, que a gente esquece quem é, quem somos, o que é que estamos fazendo aqui e para onde iremos, onde é a verdadeira estação de chegada. Vós sois deuses. Mas para que a gente se convença disso, a gente precisa enxergar de uma certa distância, para poder ampliar essa capacidade de efetivamente ser Deus.
de lembrar que nós somos o sal da terra. E sal é o elemento que acentua o sabor de algo. Qual é o sabor que você tem exalado ao seu redor? O ser humano é um ser que é composto do vegetal, do mineral, do animal e do supra-humano. E nessa grandeza, nós podemos vivenciar o que precisamos viver saboreando a partir do saber. Então a minha pergunta é: qual é o seu sabor hoje? Qual é o seu saber hoje, considerando a grandiosidade que somos nós? Vós sois o sal da terra. Que sabor é o seu? Ou qual sabor você tem acentuado na sua caminhada? E diante disso eu te pergunto: qual é o contrário de amor? Quem quer responder? O que é contrário do amor? Ódio. Não é o ódio. Também não. O contrário do amor é o temor, é o medo. Esse medo que a gente alimenta em nós e que a partir do momento em que a gente reconhece que sentimos medo e que temos medo, esse medo já diminui só por ser reconhecido. E aí os outros sentimentos que ele gera pela nossa crença de incapacidade, aí podemos chamar de egoísmo, de ódio, de muitas outras coisas. Krishnamurti nos afirma que por trás de todo medo há um pensamento. Lembrem do que está escrito ali. E por trás de todo pensamento há uma memória. Quanto mais vivemos presos no passado, mais o nosso presente fica dificultoso. Quanto mais usamos o passado como referência para viver o presente, mais um futuro grandioso teremos. Porque não é para esquecer o passado, não é para esquecer os acontecidos, porque perdoar não é perder a memória. Houve um tempo em que se falava, esquece. Não tem um problema de memória. Nós precisamos renovar isso em nós. Né? Então esse processo nos convida a viver mais o presente. Ok, aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. E o que isso te fez crescer ou te fortaleceu para você viver o que você vive hoje? E o que você escolhe viver hoje para que o seu futuro possa ser mais venturoso e leve? Dentro das consequências do não perdão em nós, Alberto Almeida elenca as consequências psicoemocionais, aonde a gente alimenta rancor, culpa. Como é que isso vai se manifestar e ter como consequências negativas nas nossas ações? Pessoas mal-humoradas, rancorosas, atraem outras pessoas ao seu lado? Pessoas rancorosas, mal-humoradas, elas são naturalmente enfesadas, né? Elas têm dificuldades de relacionamento ou de manter relacionamentos. E normalmente a origem disso está nos não perdão que ela está carregando. E elas vão se tornando mesquinhas, perfeccionistas, extremamente exigentes para mascarar, né, esse mal-estar com a vida. Se você conhece alguém que você chega para ela e diz bom dia, e ela olha para você e diz, para quê? Para quem? Pode ter certeza que ela tem uma coleção de coisas a perdoar. Porque isso toma a questão emocional. E nos estudos do Alberto, ele caracteriza que pessoas que acumulam falta de perdão, num processo de perda, vai tendo
perdas de memória, confusão de pensamento, raciocínio confuso e lento, falta de concentração e atenção, afetividades conturbadas e critério de juízo complicados. Alguém se lembra de alguma doença que tenha acometido uma galerinha da maior idade que tem essas características? Alzheimer. Diante disso, qual é a providência de prevenção? O perdão. Porque se alimentado e guardado pode, veja, eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo que pode gerar todas essas consequências, é de bom tom se prevenir e começar a limpar esse coração. Nas consequências psicoespirituais, ele nos lembra, né, que tudo é energia, que tudo acontece a partir da vibração e da sintonia. Uma pessoa enfesada, mal com a vida, de mal com algumas pessoas, atraem que tipo de companhia? Alegres, saltitantes e que gostam de circo? Não, com certeza não, né? Então, é preciso lembrar que esse poder danoso vai se construindo e a gente vai emitindo ondas que vai chegar em pessoas que pensam e sentem como nós, irmãozinhos nossos desencarnados, que se aproximam simplesmente por sintonia, por jeitão igual de sentir, pensar e ser. E o caminho para espantar, né, esse tipo de companhia é a renovação, é a transmutação, é o esvaziamento das pedras que a gente carrega. Chico falava muito do evangelho, da evangelho-terapia, do auto-evangelho e do evangelho na coletividade onde a gente vive. E ele ainda brincava, não é pegar o evangelho e sair por aí dando na cabeça das pessoas, né? É para aprender o evangelho, para fazer as reformas necessárias. Se tudo é sintonia no universo, Alberto nos lembra que os potenciais obsessores espirituais, quando a gente alimenta em nós sentimentos de animosidade, nós vamos atrair entidades hostis. Se a gente alimentar em excesso a raiva em nós, vamos atrair espíritos violentos. E se a gente alimenta a vingança em qualquer nível, vamos atrair espíritos assassinos. É grave, gente. E tem um ditado popular que diz: não adianta espantar as moscas, é preciso curar a ferida para que as moscas não voltem mais. Então não adianta vir fazer o trabalho de desobsessão e não se transformar, porque outros virão. O trabalho é nosso. Curar as feridas da casa mental, preenchendo a alma de amor e bem. Jesus disse aos discípulos: este gênero de espíritos de nenhum modo pode sair senão pela oração. Veja como é simples. Aí nós chegamos nas consequências biológicas, que aí é onde a gente sente dor, né? Pega nesse corpício. A má qualidade dos pensamentos e emoções, cheias de remorso, de culpa e de rancor, vai afetar diretamente o nosso perispírito. O fluido vital que gera tudo o que a gente vê e não vê. E esse fluido afetado vai criar desarmonia no nosso corpo. E cada um, segundo suas obras, vai ter as manifestações naqueles lugares que já estão fragilizados pela nossa história. Não é uma regra geral. Cada um de nós tem os nossos pontos fracos, que a gente já traz
para corrigir, para sarar e para fortalecer. Então essas consequências podem ser desde desconfortos, que a gente é acometido e não sabe de onde veio, até grandes lesões. O alcance do não perdão no nosso corpo é dolorido. Se você por acaso conhece alguém ou tem sido acometido com frequência por problemas de amigdalite, aquela que você cura e volta, cura e volta, cura e volta. Ai, estou com a imunidade baixa. Tá mesmo? Está precisando fazer evangelioterapia, talvez mudar a alimentação, cuidar mais de você, porque não vem me dizer que foi frio, porque no frio nem todo mundo fica com amigdalite. Né? Nem todo vento encanado faz mal para todo mundo nessa sala. Então, esse ponto frágil pode ter a ver com a falta do perdão em você. E esse corpo é muito mais do que uma obra humana. É uma obra divina. É muito mais que uma casa. É um templo sagrado que foi permitido que fosse construído como é, para que a gente possa ter essa trajetória, realizar o que precisa ser realizado nessa existência. Aquilo que a gente precisa, e é nossa obrigação cuidar e reverenciar desse tempo. Diante disso, ele nos sugere alguns passos que ele chama de passos amorosos, para que a gente possa chegar, né, ao final e se perdoar ou perdoar o outro. E o primeiro passo que ele nos convida é reconhecer em nós a humildade. A humildade é o sentimento que de forma direta se opõe ao orgulho. Quando eu alimento a humildade em mim, eu diminuo a carga de orgulho que eu carrego. A palavra humilde vem de humus, a terra fértil que vai permitir que fecunde. Então, qual é o teu grau de humildade nesse momento em relação àquelas coisinhas que você carrega? Ela é a humildade que vai permitir que a gente reconheça quem somos, em que estágio estamos, nem mais nem menos. E nos vai dar a energia necessária, a coragem e a perseverança para superar, desde o mínimo até o máximo. E que com isso também a gente possa reconhecer as faltas que a gente teve ou aquilo que fizeram conosco. Então o primeiro passo é isso. Estamos em construção, num processo de evolução, e faz parte. O segundo passo amoroso que ele nos convida é o passo das lágrimas, que ele chama do passo das lágrimas. É o espaço onde a dor pode se manifestar. Podemos chorar porque erramos, podemos chorar porque sofremos aquilo que fizeram conosco ou deixaram de fazer. É importante entrar nesse espaço, sentir no coração, lembrando que somos aprendizes e estamos a caminho, deixando que as lágrimas purifiquem a culpa, dissolva as mágoas e lave a alma do orgulho. O terceiro passo que ele nos convida é o da mansidão. É o mais fácil. Contar até 3, contar até 10, contar até 10.000, para quê? Conhecem coisas do tipo assim? Para não perder a cabeça, para não falar sem pensar. Quando eu dei por mim, já tinha falado, já tinha feito, né? Para aquela coisa que a gente costuma dizer, esse arrependimento matasse, fiz de novo, né? Lá fui eu de novo. A gente não consegue segurar a onda. E por aí vai. Então é por isso, respira e conta. Para que a mansidão se faça. Para que outras ideias venham e eu não recaia.
Porque a ideia é não agravar a situação. E se eu respiro, se eu paro para contar ou me retiro, eu permito a respiração, o oxigênio ao cérebro e amplia a capacidade de ter ideias novas. Se eu não respiro, eu não oxigeno o cérebro e não vou ter criatividade. Porque o cérebro, por si só, consome 25% do oxigênio que a gente respira. Então, respirar, dependendo em todas as situações, é fundamental. Ter consciência disso. Mas diante de uma situação que pode agravar a nossa situação, é mais importante ainda. E nessa mansitude a gente consegue se acolher, se cuidar, se precaver. O quarto passo é o passo da justiça. E todos nós somos imbuídos da vontade de fazer justiça, né? Nós, diante de qualquer violência, todos nós temos uma grande ideia do que faríamos para solucionar aquela questão, para ser justo. E aqui é importante lembrar que justiça é muito diferente de vingança, né? Fazer justiça é reparar sem causar dano, sem dureza, sem agravar a situação. Quando Kardec perguntou aos espíritos orientadores, né, onde estava escrita a lei, a resposta foi curta: na consciência. Isso faz nos lembrar a máxima: fazei ao outro o que gostaríamos que fizessem conosco. Então esses passos vão colaborar para a nossa caminhada. E a partir de ter dado esses 4 passos, estamos prontos para o último. Simples. Compaixão. Podermos lidar com a situação e com o outro com compaixão, com misericórdia. Sabedores de que a gente caminhou, construiu, evoluiu e está pronto para esse momento. Aonde, a partir do processo de autoconhecimento, tem que mexer. Entendeu? A gente reconhece o equívoco que a gente cometeu e a gente vai se libertando disso. E se a gente faz uma mistura entre o que Kardec nos traz e Jesus nos ensinou, a gente pode fazer uma correlação de que quando ele fala do passo da humildade, é o passo inicial que se chama arrependimento. O choro vai equivaler à expiação daquela dor. E a misericórdia, a ação em si, a reparação. Arrependimento é o grande passo. Reconhecer o próprio erro. Só os sociopatas não reconhecem os erros que cometem. Se você não é você está dentro da categoria que vai ser capaz de reconhecer o seu próprio erro e tomar providências em relação a isso. Admitir um equívoco começa a construir um caminho libertador. A expiação é nos responsabilizarmos pelo que nós temos que fazer. Lembra lá? Reconciliar-se é fazer a sua parte. Aproveitando a oportunidade para o aprendizado. E aí estaremos prontos, né, para a reparação, que é corrigir efetivamente o erro, curar a ferida por nós mesmos, independente de outros. Nesse processo de reparação pode estar incluída a retratação, que é chegar ao outro e providenciar a retratação, se libertando do passado e criando um futuro no bem, um presente saudável. Lembra? Tome a sua cruz a cada dia. Foi assim que foi nos ensinado. A cada dia, a cada novo dia. Então, nesse processo, nessa caminhada, nós vamos concluir que o perdão pode transformar vicissitudes em aprendizados, erros em experiências,
em amorosidade, dor em dons, sombra em luz. Passos que todos nós, homens e mulheres, podemos dar rumo a esse processo evolutivo e a esse mundo de regeneração que nos aguarda. Para fechar, eu quero lembrar para vocês melhorou? Uma oração de Santo Agostinho. Senhor, criaste-nos para ti, e nosso coração não terá paz enquanto não repousar em ti. Tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim. Então, meus companheiros, trata-se de encontrar a confiança em nós. Nem sempre será fácil, mas sempre será possível. Por quê? Porque o Pai da vida, a grande vida, já confiou uma vida a cada um de nós. Estamos aqui com uma vida, com todas as possibilidades de torná-la mais feliz. Vós sois deuses.